capítulo 106, no versículo 15, diz assim: concedeu o que pediram, mas fez definhar a alma. Se nós, na qualidade de cristãos, insistimos em orar pelaquilo que sabemos não ser da vontade de Deus para a nossa vida, podemos até receber, mas vai ser para o nosso prejuízo. Duas histórias bíblicas falam sobre isso com o povo de Israel. A primeira história está no livro de Números, capítulo 11, versículo 4. Os israelitas se queixaram, começaram a chorar, porque eles queriam comer carne. Deus tirou o povo do Egito, da escravidão, com a mão forte. Deus bombardeou o Egito, que era a maior potência naquele tempo. Deus arrancou o povo dele do Egito, destruiu o Egito. Deus guiou aquele povo, ia levar ele para Canaã, a terra que manava leite e mel. Mas eles tinham que passar pelo deserto. E Deus mandava no deserto todos os dias maná. Se eles comessem só o maná tinha todas as vitaminas para o corpo deles caminhar até Canaã. Se eles comessem só maná, eles iam estar com o corpo sadio. Mas eles se queixaram, eles se enjoaram do maná e pediram carne. Eles queriam comer carne, começaram a chorar, murmurar e chorar. Eu não quero mais saber desse maná. Estou cansado de comer maná. Eu quero carne. Aí Deus ouviu. Deus ouviu, e olha o que a Bíblia diz no livro de Números, capítulo 11, versículo 19. Não comereis um dia, olha o que Deus falou. Não comerei nem um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Mas comerá um mês inteiro, até sair pelo nariz. Vocês vão comer carne, vocês querem comer carne? Vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Até enjoar. E Deus mandou cordonizes que encheu o arraial. Eles comeram carne à beça. Mas enquanto eles estavam comendo, devorando a carne, a ira de Deus se acendeu e Deus matou um monte de israelita. Seria melhor se o seu pedido não fosse atendido. A segunda história é do profeta Balaão. Balaão, a Bíblia diz que ele tinha visões de olho aberto. Ele era muito usado por Deus. O que ele amaldiçoava era amaldiçoado. O que ele abençoava era abençoado. Homem usadíssimo por Deus. Mas ele se cansou de andar de mula. Ele tinha uma mulinha que levava ele onde ele queria. Mas ele se cansou, ele queria uma carruagem. Ele queria ficar rico. Aí, a Bíblia diz que Balaque, sabendo que o povo de Israel ia passar pelo território dele, ele temeu. Então ele chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Aí Balaão consultou a Deus. E Deus falou assim, ó, você está doido, ô Balaão? Você vai amaldiçoar o meu povo? O meu povo é bendito. Aí Balaão falou para Balaque, olha, Balaque, eu estava doido para receber o prêmio, seu dinheiro. Estou cansado de andar de mula. Eu quero comprar uma carruagem para mim, zero. Mas só que Deus não amaldiçoa, esse povo é de Deus. Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoa. Aí tá bom. Aí Balaque me enviou uma oferta ainda maior. Ofereceu uma oferta maior do que a primeira. Aí ele cresceu o olho tanto que ele foi consultar Deus de novo. E Deus falou, não amaldiçoa esse povo. Mas ele entendeu, ele estava tão de olho no dinheiro, ele estava tão com o olho no prêmio de Balaque, que ele só via o dinheiro na frente dele. Aí ele entendeu até errado. Ele entendeu que Deus falou para ele, vai com eles, amaldiçoa. E ele foi. Quando ele está no caminho, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, olha o que a Bíblia diz no livro de Números, capítulo 22, versículo 24. Mas o anjo do Senhor pôs na vereda de vinha, e havendo uma parede desta banda, uma parede da outra, e vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou contra ela o pé de Balaão, na parede. Pelo que Balaão espancou a jumenta. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs num lugar estreito, onde não havia caminho para desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão se acendeu, espancou a jumenta com um bordão. Olha só, ele tinha visões de olho aberto, mas a jumenta viu o anjo e ele não viu o anjo, que estava com a espada na mão desembainhada. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, o qual disse, Balaão, o que fiz eu, Balaão, para você me espancar desse jeito?
A jumenta falando com ele. Ele estava tão doido, ele estava tão obcecado pelo dinheiro, pelo prêmio de Balaque, que ele nem percebeu que a jumenta estava falando com ele. A jumenta falou, eu nunca fiz isso com você, Balaão. Aí Balaão falou, é mesmo, você nunca fez isso comigo, não sei por que você está fazendo agora. Agora que eu estou querendo o prêmio de Balaque, você se empacou. Se eu tivesse uma espada, eu te matava, sua jumenta. Aí, quando ele olhou para frente, ele viu o anjo do Senhor, com a espada desembaiada. Aí o anjo falou para ele, seu profeta mercenário, eu não falei que você não pode amaldiçoar porque eu não amaldiçoo? Se agradeça a sua jumenta. Se ela não empacasse, ela ia passar e você ia ficar sem cabeça. Eu ia cortar sua cabeça, seu profeta mercenário. Então, você tem que entender a vontade de Deus. Jesus, quando estava aqui na terra, os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar. E Jesus ensinou. Olha a oração que Jesus ensinou para os discípulos. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vos orai assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade na terra como é no céu. Seja feita a tua vontade, meu Deus, como é no céu. Tem que ser a vontade de Deus na terra como é feita no céu. Se você pedir a vontade de Deus na terra, mas se não for da vontade do céu, você pode até receber, mas vai ser para o seu prejuízo. Como foi para o povo de Israel, como foi para Balaão. Até para orar, você tem que aprender a orar. A Bíblia diz, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, pedi e não recebei, porque pedi o mal para gastar em vossos próprios deleites. Então, até para orar, você tem que saber. Senão você pede mal. E se você pedir mal, aquilo que você sabe que não é da vontade de Deus para a sua vida, você vai receber, mas vai ser para o seu prejuízo. Aleluia. Então, peça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita, agradável. Aleluia. Como diz no livro de Romanos, capítulo 8, 12, no versículo 2, diz assim, ó: não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é a melhor para a sua vida. Deus sabe o que faz. Você não enxerga o quadro completo, mas Deus vê lá na frente, Deus vê o seu futuro. E Ele está fazendo a obra no jeito dele, no tempo dele. E o tempo dele não é o teu tempo, o tempo dele não é o meu tempo. Deus sabe o que faz. Deus é sábio bastante para saber o que é melhor para a minha vida e para a tua vida. Então espera a vontade de Deus. Busca a vontade de Deus. Assim na terra como é feita no céu. Em nome de Jesus. Porque você pode até receber aquilo que você está pedindo. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim, ó: pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Você vai até receber, mas se não for da vontade de Deus, vai ser para o seu prejuízo. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus te abençoe. Amém.